Estamos na aula conclusiva do curso Frei Galvão, História, Vida e Obra do Primeiro Santo Brasileiro. Nessa aula nós vamos focar a parte cultural e memorial de Frei Galvão, da devoção das pílulas e alguns outros aspectos mais contemporâneos. Mas antes antes de entrarmos na história das pílulas de Frei Galvão, nós falamos do Morgado de Mateus, da construção do mosteiro. Mas o que aconteceu com o Morgado de Mateus, o governador de São Paulo? Como é que acabou, ou como continuou essa história da construção do Mosteiro da Luz? Bem, ele concluiu o seu mandato, digamos assim, a sua missão aqui em São Paulo, voltou a Portugal e foi substituído por Martim Lopes, um governador ruim e que era anticristão, e que começou a ver os defeitos e erros e problemas que não haviam, inclusive, é o que se diz hoje, ver pelo em casca de ovo, né? Ou se dizia até recentemente, que as coisas mudam muito rápido, muito rapidamente. E ele então vê uma série de irregularidades na construção do mosteiro, isso em 1780, e ele vai então desterrar Frei Galvão. Tudo isso por inveja, por ciúmes, por uma mentalidade um pouco psicótica desse Martim Lopes. Então, Frei Galvão é condenado a ir para longe de São Paulo. Ele queria afastar o nosso Frei Galvão aqui de São Paulo. Ele que era tão querido já na época, né? Ele já tinha fama de santidade desde a sua estada aqui em São Paulo. E aí é até interessante a obediência que ele demonstra a vida toda, como franciscano, como filho exemplar e como cristão. Ele celebra a missa no Mosteiro da Luz, depois reúne as irmãs do mosteiro e diz que elas teriam que ir para casa porque ele teria que fechar o mosteiro por ordem do governador, do novo governador, e ele seria desterrado. Então, algumas voltam para suas casas, mas a maioria prefere ficar no mosteiro, a portas cerradas, e fazer de conta que o mosteiro está vazio. E lá elas ficam em oração e vão sofrer todo tipo de falta, de precariedade, de alimentos inclusive, né? Até a água faltava. Mas aí, um belo dia, do nada, havia uma seca prolongada em São Paulo e elas vem uma nuvem, cobre o mosteiro e cai uma enxurrada e elas conseguem recolher água bastante para se alimentarem, para beberem, enfim, para o seu uso. E também uma árvore, uma moranga, dá prodigiosos frutos e conseguem alimentar. E no fim, Frei Galvão, quando ele está saindo de São Paulo, o vice-rei fica sabendo da história no Rio de Janeiro e ele faz um despacho para que ele não seja removido, desterrado, e ele volta ao Mosteiro da Luz. E esse governador também não dura muito tempo. Enfim, anos depois vai ser concluída a construção do mosteiro, mas Frei Galvão ele não vai ver a fachada pronta. Ele morre em 23 de dezembro de 1822, com grande santidade e grande comoção em São Paulo, e a fachada só vem depois. E praticamente no século XX, é construída uma ala nova para mais freiras no Mosteiro da Luz, por obra de um nobre aqui de São Paulo, pelo Conde Prates. Era um casal muito rico, a Marquesa de Três Rios, moravam em frente ao mosteiro, praticamente uma belíssima mansão. Inclusive, nesse palácio, a princesa Isabel visitou São Paulo e visitou o Mosteiro da Luz, né? E há muitas histórias ao redor dessa visita que é assunto para um outro curso, um outro encontro sobre a princesa Isabel. Então, o mosteiro ficou preservado, ele vem a ser tombado pelo Patrimônio Nacional, como já mencionei, e há uma notícia errônea que ele foi tombado como Patrimônio da Humanidade. Isso não aconteceu efetivamente, porém bem merecia ser
ter esse título pela beleza que é a arquitetura e pela história fantástica desse primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, não é? Mas vamos falar então um pouquinho sobre as pílulas, como é que isso surgiu, o que são as pílulas de Frei Galvão. Eu até vou mostrar para vocês, daqui a pouco, nós vamos assistir umas cenas do filme e eu vou mostrar para vocês as pílulas aqui, para vocês verem como é exatamente isso, né? No entanto, essa devoção, ela vem de uma grande santidade, grande fama que Frei Galvão tinha em vida, e muita gente vinha pedir remédios, pedir curas, pedir bênçãos, pedir oração, e até objetos dele, como o cordão do seu hábito, as pessoas levavam um terço, um punhado de terra, porque aquilo era uma relíquia que tinha um poder de insinuar a fé, de exaltar a fé e de curar. E ele era chamado também a socorrer pessoas em diferentes lugares do Brasil. E então ele resolve, em determinado momento, porque pediu um remédio para ele, né? Então, há dois casos assim marcantes que dão início a esse sabor devocional, esse folclore das pílulas de Frei Galvão, que realmente funcionam. Eu mesmo tenho vários casos presenciados de como isso ajuda a curar, a atingir graças. Embora o Padre Quevedo, que participa do nosso filme, ele de saudosa memória hoje, ele sempre dizia, e ele fala isso no filme, né, que os milagres não foram feitos por Deus, milagres são de Deus, que através dos seus santos, intercessores que são exemplos de vida, pessoas como nós, né, que alçaram a um nível de santidade pela sua devoção, a sua fé, a sua dedicação ao próximo e a Deus, eles chegam a um patamar de santidade que, na minha opinião, é um pouco do dom de Deus que essa pessoa, essa santa ou esse santo adquire ainda na terra. Porque nós vimos que Frei Galvão tinha dons de levitar, de bilocar, e então tinha poder, não é, de transportar as coisas, e nós sabemos que é um dogma de fé, que Deus é onipotente, ou seja, tem todo o poder, ele é omnisciente, ele sabe tudo, né? E ele é omnipresente. Então, ele está presente em todo lugar. Então, veja, um fenômeno de bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo, é um pouquinho dessa omnipresença, né? O fato de Frei Galvão poder estar vendo uma cena em Portugal, aqui do Brasil, em 1820, a Revolução do Porto, é também um sinal de omnipresença e de omnisciência, ou seja, ele tinha ciência de coisas que normalmente nós mortais simples não temos, né? E a onipotência, né? Omnipotência ou onipotência, é aquele dom de poder fazer coisas, qualquer coisa, ou seja, curar, levitar, se transportar para outro lugar, transportar um objeto. Então são amostras, pequenas amostras desses dons que Deus tem, que são dados, essas amostras são dadas a seres que se dedicam com fé, com religião, com amor ao próximo, amor a Deus, não é? E manifestam através da caridade, como foi o trabalho de muitos religiosos na educação e também nas santas casas de misericórdia. A nossa medicina, ela era bastante, a rede de hospitais no Brasil era muito grande, com as santas casas que existem até hoje. Elas que começaram já um pouco depois do descobrimento, no século XVI, não se sabe com exatidão quando começou a primeira Santa Casa na região de São Paulo, Santos, etc. Mas havia sim uma rede, como havia a rede de escolas dos jesuítas, dos religiosos, das Santas Casas que atendiam a todas as pessoas. E para manter essa medicina, elas recebiam em doação imóveis, pessoas que quando morriam ou em vida doavam um prédio, doavam terrenos. Até hoje há muitos imóveis das Santas Casas
que geram o sustento em grande parte. Não é? Então, todo esse trabalho de caridade, de amor ao próximo, de fé, de aprofundamento da fé, que são próprios dos milagres. E o padre Quevedo dizia, então, que o milagre não é para curar ninguém, não é medicina. Como a pílula de Frei Galvão também não é remédio. Não é? Eles são para provar a santidade de alguém ou a doutrina, alguma fé que a pessoa tenha, alguma coisa em que ela acredita, alguma crença, e prova que é verdade. Então acontece um milagre, ou um milagraço, como ele dizia, não é? Um grande milagre. E Frei Galvão tem esses grandes milagres substancialmente, tanto é que ele vai ser beatificado pela Igreja Católica, não é? Pelo Vaticano, e canonizado. E esse processo, o rito dos santos, né, é feito através de 5 teólogos e médicos, juntas médicas, que analisam cada caso, cada milagre, para saber se é realmente um milagre, se uma cura foi totalmente acima do conhecimento da medicina do ser humano, ou não. Então, há um escrutínio muito cuidadoso nesses casos, com uma junta de pessoas de alto saber que vão avaliar e avalizar um milagre, e somente com um milagre é que é feita a beatificação do santo, um ou mais. E depois da beatificação, o segundo processo é a canonização, onde ela efetivamente se torna santo e vai para os altares com imagens dentro da toda a nossa liturgia, dos nossos ritos católicos, não é? Isso eu acho que é de muito interesse para todo mundo que estuda a religião, a fé, não só para católicos, mas para quem estuda a cultura brasileira, quem estuda a história do Brasil. Nós vemos aí uma série de episódios, e há muitos mais que podem ser aprofundados, envolvendo Frei Galvão e as pessoas que acreditaram em Deus e na devoção, na intercessão desses grandes exemplos de vida. Mas, voltando às pílulas. Então, houve uma certa vez em que um doente estava com cálculo renal, e então Frei Galvão teve a ideia de dar, porque a pessoa às vezes não acredita que vai ficar curado. Ele muitas vezes fala, você pode ir embora que você está curado, a sua esposa já vai estar curada, e ele não, ele pediu uma prova, ele pediu uma coisa palpável, né? Nós somos seres materiais, né? Nós somos a criação, a materialidade da nossa fé, ela se manifesta através de imagens, não é? Através de imagens de medalhas, ela se manifesta através de uma série de coisas que são materiais. O que isso traz? Porque há muitas vezes uma crítica quanto à devoção a um santo, isso aqui é a idolatria, porque aqui é uma imagem, ou não é, o verdadeiro Deus é muito mais que isso. Claro que é, porém, há muitos casos de objetos e imagens que aparecem ou são encontrados, como o caso de Nossa Senhora Aparecida, no leito do rio Paraíba, como é o caso de Nossa Senhora da Luz, outra imagem que foi encontrada, como nós vimos em Carnide, em Portugal, lá por volta do começo dos 1500, há muitos séculos atrás. Eles simbolizam a encarnação, a materialização de Deus no menino Jesus. Em Jesus Cristo, Deus feito homem, feito matéria. Além de ser Deus, é homem. Não é? Então, isso tudo nos traz essa materialidade da fé, porque nós somos também seres de carne e osso. Não é? Então, Frei Galvão era chamado muitas vezes a acudir, e houve esse caso, um doente que provavelmente tinha cálculos renais, tinha cólicas renais, e ele não pôde atender, então ele pegou um papelzinho e escreveu nesse papelzinho a oração do ofício da Virgem Maria. Após o parto, ó Virgem, intacta permaneceste. Não é? Ele escreveu 3 vezes a oração, fez um brulhinho, fez uma pílula, pronto, está aqui o seu remédio. E deu para essa pessoa, e ela ficou curada desse cálculo, dessa cólica renal. Né? Então, nós vamos ver uma cena agora do filme, e enquanto isso eu vou lhe mostrar
logo em seguida, uma pílula de Frei Galvão. E continuamos com essa história. A premonição era outro dom do primeiro santo brasileiro. Ele previa fatos e necessidades das pessoas. Às vezes a pessoa pensava dele uma coisa, quando chegava perto ele dizia, são dons. A telepatia e o controle sobre o clima, como o caso que ocorreu em Guaratinguetá e 200 anos depois, também no Vaticano. Quando começou a cerimônia da missa da beatificação de Frei Galvão, o céu escureceu e parecia que ia chover muito. Lembrou-se do que aconteceu em Guaratinguetá, rezou-se para Frei Galvão, caíram apenas umas gotas da chuva e não choveu no Vaticano. O resto de Roma ficou molhado com enxurradas, chuva forte, mas o milagre se repetiu na beatificação. E em Roma não choveu no Vaticano. Ao longo das nossas aulas, vocês viram alguns trechos do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, não é? Ele existe também em DVD, mas estará nas plataformas mais usuais de filmes católicos, principalmente. E você pode assistir o filme na íntegra, inscrevendo-se no canal Malcolm Forest no YouTube. E então, falando das pílulas ainda, né? Nós temos aqui um papelote com 3 pílulas de Frei Galvão. Nós vimos o caso do rapaz, do homem que tinha cálculos renais e Frei Galvão então não pôde atendê-lo pessoalmente e tal, e manda as pílulas de Frei Galvão. Era uma pílula só na época com a oração da Santíssima Virgem. E ele levou aquela pílula, tomou e rezou. Naturalmente sempre a oração acompanha, é a fé que cura. Isso aqui não é um remédio tradicional. Mas daí essa devoção se propagou tanto que tanta gente pedia que já no século XX as irmãs concepcionistas do Mosteiro da Luz, que é a ordem que se estabeleceu na Luz, primeiro era para ser carmelitas, mas o bispo na ocasião, o bispo Dom Manuel, da Ressurreição, ele, como já havia o recolhimento de Santa Teresa, ele acha melhor que eram as carmelitas, ele acha melhor que se fundasse um mosteiro com a devoção das concepcionistas, fundado por Santa Beatriz, já lá atrás também no século XV. E então as freiras fazem até hoje, e os mosteiros franciscanos também, hoje já muita gente fabrica essas pílulas, que são estas pequeníssimas pílulas, cada pacotinho vem com 3, né? Que é o que também apresenta-se aqui nessa imagem de Frei Galvão. Vocês vão ver em close-up, né? Do que eu estou falando. As pílulas de Frei Galvão, eu vou mostrar para vocês. Há 3 pílulas aqui, pequenininhas, pequeníssimas, e elas são feitas de papel de arroz, que é um papel que não é tóxico, e escrito com uma tinta também que não é prejudicial, a oração da Virgem Maria, do ofício da Virgem Maria. Após o parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Né? Pós-partum, inviolata permansiste, Dei genitrix intercede pro nobis. É a oração original em latim, escrita pelo próprio Frei Galvão, na pílula que ele deu então para aquele paciente, e ele foi curado. E a devoção foi crescendo, muita gente querendo a atenção de Frei Galvão, e ele então instituiu essa prática devocional. Então, a pessoa toma aí uma pílula que tem uma oração escrita aqui em papel de arroz, com uma tinta que não é tóxica, e faz essa oração durante 9 dias, sendo que há 3 pílulas. A primeira pílula é tomada uma no primeiro dia da novena, uma no 5º dia e uma no 9º dia da novena de Frei Galvão. Bem, eu vou falar agora como você consegue as pílulas de Frei Galvão para a sua devoção, se você estiver interessado, naturalmente. Elas estão disponíveis nos conventos franciscanos, originalmente nos conventos das Irmãs Concepcionistas. Existem em várias partes do Brasil.
são gratuitas, podem ser buscadas pessoalmente nesses locais, ou no Mosteiro da Luz, ou em qualquer convento dos franciscanos. Há o Santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá, por exemplo, e outras partes do Brasil. Mas vamos falar do segundo caso que deu origem, então, ou deu continuidade às pílulas de Frei Galvão. No filme nós relatamos isso. Foi um senhor do interior de São Paulo que queria muito que Frei Galvão fosse socorrer a sua esposa, que estava também com dificuldade no parto. E ele queria um remédio, alguma coisa material, palpável, ou que ele fosse com ele lá, e ele não podia ir. Então, aqui no Mosteiro da Luz, ele resolve dobrar novamente um papel com a oração da Santíssima Virgem e dá para esse fazendeiro, esse colono, enfim, essa pessoa que era do interior, para levar para a esposa. E ele leva, a esposa toma a pílula, já se sente melhor, tem um parto muito bom, muito tranquilo. É muito comum acontecer isso, a devoção de Frei Galvão, vou falar um pouco disso também. Mas a moça dá à luz a uma criança, ao menino, e esse menino, o prodígio, que é a confirmação do milagre, nasce com a pílula de Frei Galvão na boca. Foi encontrado dentro da boca do recém-nascido. E aí, pasmem, né? As pessoas vão dizer, isso aí é fantasia, não é verdade? Muito bem, o fato se repetiu com o filho de um militar, numa situação semelhante, dificuldade de parto. A pílula foi dada para a esposa parturiente e a criança nasce e tem uma pílula na boca. Por quê? É um sinal de Deus confirmando uma fé, uma crença, uma santidade, uma religiosidade e o poder supremo de Deus. Então, as pílulas de Frei Galvão têm essa história e essa devoção cresceu muito ao ponto de haver crianças que nascem e são batizadas com o sobrenome Galvão ou Galvão de França. São os chamados Galvão de promessa, porque os pais fizeram uma promessa pedindo a Frei Galvão que haja um bom parto, enfim, e a criança, quando nasce, a promessa é que a criança teria o nome Galvão. Isso é muito comum. A grande parte das famílias paulistanas tem alguém, as famílias mais tradicionais, que aqui estão já há mais de um século, digamos assim, não é? De terem alguém na família que tem um caso assim. Muita gente que eu conheci nasceu e diz que a mãe tomou as pílulas de Frei Galvão, ou para doenças muito sérias. No filme nós relatamos alguns dos milagres, que são centenas de milhares de graças, prodígios, maravilhas e milagres. Eu recomendo que assistam e que continuem acreditando, né? Bom, e ainda nesse assunto dos milagres, eu vou mostrar aqui também um papelzinho para vocês, que é aquele papel que quando a gente vai numa missa, né, existe aquela cesta ou uma caixa para as pessoas botarem as intenções lá. Eu quero rezar pelo meu pai, eu quero que minha mãe fique curada, e assim vai, né? Eu estava, pois bem, gravando um videoclipe com uma das músicas do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, porque, quem não sabe, eu sou também compositor, eu sou cantor, canto, componho e faço a produção musical. Então, eu fiz uma música chamada Meu Querido Frei Galvão, em homenagem a Frei Galvão, que foi gravada pela Juliana Valiati, uma cantora comigo, e tem uma outra gravação que eu tinha feito antes também. E nós fomos fazer um videoclipe com autorização das monjas, as irmãs do Mosteiro da Luz, a superior e tudo. E lá estamos gravando, e uma das cenas que eu pensei no videoclipe era fazer um bilhete para colocar na cesta das intenções e pedindo a cura de um amigo nosso que estava com um câncer muito difícil ao ponto da minha esposa, que é enfermeira, ler o laudo que o médico tinha dado. Aí ele disse, nossa, o caso dele é muito sério, muito complicado, já é um senhor e tudo mais. Muito bem, então eu já estava rezando pelo amigo Francisco, e na hora lá eu escrevi no papel para ser filmado. Isso faz parte do videoclipe que vocês vão ver, que a gente vai apresentar.
Então vou ler para vocês o que eu escrevi. Escrevi assim: meu querido Frei Galvão, peço por minha mãe, por outras pessoas também, e aí por Francisco Ferraz, que é o nosso amigo. E nesse momento em que eu fiz isso e coloquei obrigado, Frei Galvão e tal, nesse mesmo papel, estamos filmando, toca o telefone, interrompe-se a gravação e vem a notícia de que esse meu amigo tinha tido uma alta médica, porque os exames dele eram todos negativos e ele estava praticamente curado, embora tivesse que fazer mais tratamento. E dito e feito, ele fez esse tratamento posterior, está muito bem, está vivo, superando um câncer muito difícil. Então isso tudo é para a gente não esmorecer, para ter fé, rezar, pedir a Deus, fazer o bem e conhecer mais e mais da vida dos santos, que são admiráveis, né? São histórias admiráveis que nos reforçam na fé. Muito bem, então a história e a tradição na cultura desse século XX e século XXI em que estamos, né? Eu quero também ressaltar a importância da estética das igrejas. Nós temos aí igrejas principalmente mais antigas, nas modernas não tanto, não é? Mas que são verdadeiras maravilhas de ouro, e muita gente até critica, achando que isso é um luxo, que a igreja é rica e tal, mas a verdade é para passar, o intuito é para passar uma dimensão do céu, do paraíso, de uma coisa brilhante como o sol. Jesus Cristo recebeu dos reis e dos magos, não é? 3 presentes quando ele nasce, não é? E um deles era o ouro, que é o símbolo da realeza, mas então da realeza de Deus. Então as antigas igrejas, elas de muita adoração, isso pode ser visto até hoje, e os painéis, os quadros no teto da igreja com representações belíssimas, tudo isso para dar a sensação de que a gente está vendo ali a possibilidade do céu, da vida eterna. Então, isso é uma coisa importante para se ter em mente, e a história e a tradição, a conservação dos valores são a base da nossa cultura, da nossa civilização. E uma árvore, eu faço essa analogia bastante, né? Uma árvore só vive se tem a sua raiz no solo, não é? Não adianta, se você cortar a tradição, a nossa raiz, essa árvore, essa nossa cultura, essa nossa civilização vai morrer. E nós estamos vendo muito isso, muita destruição das tradições, dos valores, inversão de valores e ideologias totalmente estapafúrdias que vêm por aí. Eu não sou uma pessoa extremamente conservadora, mas eu valorizo muito a tradição e os bons valores que nós temos. Então, isso é inegável que nós temos que resgatar, na minha opinião, não é? Eu já falei para vocês dos Galvão de Promessa e vou comentar um pouquinho sobre a Roda dos Enjeitados, não é? Que são, no filme a gente mostra à luz, muitos mosteiros já tiveram isso no passado, não é? Há uma roda para passar pílulas, para passar esmolas, para passar alguma coisa entre as freiras que viviam enclausuradas, não é? Porque Frei Galvão, inclusive, na ordem que ele faz para o Mosteiro da Luz, ele recomenda que as freiras fiquem longe do século. O século secular é o mundo, a vida cotidiana, a vida laica, né? Ele recomenda sempre a reclusão, afastar-se disso tudo, ficar mais em oração, mais próximo a Deus, ajudando os próximos. E o Mosteiro da Luz, já dizia o nosso arcebispo, que começou que deu início ao processo de beatificação e canonização de Frei Galvão, né? Que se o São Paulo soubesse quantos benefícios recebeu das orações das Irmãs da Luz, ele se referindo às guerras que nós tivemos em 24, em 30, em 32, em São Paulo, né? Então, se nós soubéssemos o valor disso, teríamos muito mais admiração. Então, essas ditas rodas dos enjeitados não eram para ser rodas dos enjeitados. Quem são os enjeitados, os coitados? São os bebês que nascem e a mãe não pode criar, por qualquer razão que seja, e deixava
na porta do convento ou naquela roda que serve para passar moedas, mantimentos, pílulas, orações, santinhos e coisas assim. Então, aqui no Mosteiro da Luz é conhecido como Roda dos Enjeitados, em várias partes do Brasil. E muitas vezes as crianças eram deixadas ali. Eu mesmo tenho uma ancestral, a minha tetravó, Dona Maria de Nazaré, neto do Couto, depois neto Leme, que nasceu em Diamantina, Minas Gerais, que ela foi abandonada pela mãe na porta da igreja de Nossa Senhora da Luz, coincidentemente, lá em Diamantina. Na época, creio que ainda era chamado de Arraial do Tijuco. E essa igreja foi construída em virtude de um cumprimento de promessa de Dona Teresa de Jesus, perpétua, dita corte real. Ela devia ser casada com uma pessoa, com um homem da família nobre corte real de Portugal. E ela veio ao Brasil e ele foi trabalhar no Arraial do Tijuco, a cidade hoje de Diamantina, que vale a pena ser visitada. E essa minha tetravó, bebezinha, foi deixada lá e ela chorou, e a Dona Teresa, que era uma religiosa nessa altura, ela tinha se dedicado à igreja, devia talvez ser já viúva, e ela ouviu o choro e ela estava rezando o tríduo de Nossa Senhora de Nazaré. E quando ouviu o choro, foi lá e encontrou uma menina e criou, como era costume ela fazer, criar, dar uma educação esmerada e até conseguir um casamento riquíssimo para essa senhora, essa moça, não é? E como estavam rezando o tríduo de Nossa Senhora de Nazaré, ela deu o nome de Maria de Nazaré. Agora, o que é interessante e o que liga com a história de Frei Galvão com Nossa Senhora da Luz, essa senhora, Dona Teresa Perpétua Corte Real, ela sobreviveu ao terremoto de Lisboa. Lembra que eu mencionei que em 1755, Lisboa, no dia 1º de novembro, às 10 horas da manhã, foi arrasada por um terremoto que destruiu tudo. Era a época do Marquês de Pombal. E essa menina, com 12 anos de idade, estava lá na igreja de Carnide, na igreja de Nossa Senhora da Luz. E alguns historiadores dizem que o próprio rei Dom José estava também nessa missa. Todas as igrejas de Portugal estavam repletas porque era o dia de Todos os Santos, nessa hora da manhã. E ela viu cair as paredes, ela viu cair as imagens e tudo mais, e muita gente morrendo, muitas crianças ficando órfãos, e ela fez uma promessa. Ela estava acompanhada do pai, não é? E fez uma promessa de construir uma nova igreja de Nossa Senhora da Luz e um abrigo para órfãos, não é? E ela depois cresce, ela se casa, ela vem morar no Brasil com o marido e constrói uma igreja que pode ser visitada até hoje, uma igreja cuja devoção é a invocação de Nossa Senhora da Luz em Diamantina. E lá monta o que ela chama de, tem um nome que me foge agora, mas é um pequeno asilo, né, para crianças assim, abandonadas, enjeitadas, órfãos, e cria, dando esmerada educação. Inclusive ela dava um faqueiro, um dote muito bom, dizem que para essa minha tetravó ela recebeu inclusive um terreno para fazer uma casa e casou-se com o homem mais rico daquela região na época, o alferes José Joaquim Neto Leme. E agora o que é interessante também é que ela construiu essa igreja teoricamente já por volta de 1808, não é? Ou 1802, mas isso não seria possível dada a época em que nasceu essa minha tetravó. Então a construção foi anterior, ainda no regime de Pombal, muito provavelmente, mas novamente o jeitinho, que a gente chama de jeitinho brasileiro, foi o jeitinho português, que nem aqui em São Paulo, na construção do Mosteiro da Luz, que foi o Morgado de Mateus, vocês se lembram. Ele comunicou ao rei Dom José, ao Marquês de Pombal, que um grupo de senhoras estava se reunindo fora da cidade para rezar e não disse que era uma nova igreja nem uma nova ordem. Então, provavelmente o mesmo sucedeu em Diamantina com a devoção de Nossa Senhora da Luz.
Então, tudo isso para mostrar uma riqueza que nós temos histórica na tradição católica, na tradição religiosa brasileira. O Brasil foi fundado, foi descoberto por cristãos e continuou assim, e deve continuar assim, até por causa da missão que nós tivemos com as grandes navegações e tudo que começou lá atrás, em 1139, como eu mencionei. Eu quero dizer também que a família imperial brasileira teve proximidade com o Mosteiro da Luz. Houve uma troca de correspondências ainda no tempo de Dom Pedro I, e como nós vimos, Frei Galvão teve uma visão da Revolução que aconteceu no Porto em 24 de agosto de 1820. Né? E a família imperial, a Casa Imperial atual, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, seus irmãos, também tem uma devoção muito especial por Frei Galvão, rezando a novena de Frei Galvão diariamente, com relíquia de Frei Galvão, e também Dr. Plínio Correia de Oliveira, que é um famoso pensador brasileiro, do Instituto, hoje ao Instituto com esse nome, também tinha uma devoção já de mais de uma geração a Frei Galvão. E na tradição folclórica, Frei Galvão teve muitos seguidores e, além das pílulas, houve a devoção com as pedrinhas de Frei Galvão, que eram pequenas partículas da laje tumular de Frei Galvão. Ele morreu no Mosteiro da Luz, foi ali enterrado, e depois o corpo foi exumado quando houve a beatificação, e minha mãe participou, junto com a irmã Ruth, que era a madre regente da Luz, desse momento da exumação. A irmã Célia Cadorim, que foi a postuladora da causa da canonização, também estava presente. Inclusive, ela me relatou tudo o que aconteceu. E minha mãe primeiro falou que, Dona Lígia Marques Kiger, falou que não encontraram restos do corpo, né? Muito pouco. E o que foi encontrado foi recolhido, colocado numa urna, e essa urna está atrás do altar hoje, do Mosteiro da Luz, no local próximo aonde o Frei Galvão passou a dormir nos últimos tempos da sua vida, porque ele estava muito doente. E depois foi recolocado a terra, muita coisa foi colocada de volta, junto com orações. Houve todo um ritual nesse túmulo que está lá hoje. Você visitando a Luz, você vai ver no mosteiro, em frente ao altar, uma laje com o nome do Frei Galvão em latim, as datas e tudo mais. Mas logo depois que isso aconteceu, que houve o sepultamento, já começou uma procura pelas pedrinhas desse túmulo que eram misturadas com a água. E a água do poço de Frei Galvão também foi dada para doentes. E tudo isso resultava em graças, muitas vezes. Claro que nem tudo que se pede a Deus vai ser atendido como nós queremos, né? Porque Deus sabe melhor do que nós o que é bom para a gente, né? Eu explico isso assim. E lá na Luz temos também o Memorial de Frei Galvão, que é uma ala onde há muitas relíquias interessantes de Frei Galvão, inclusive a imagem que foi feita pela sobrinha dele, a Isabel, né? E que é muito próxima da imagem real de como ele era. E o santuário, como mencionei, em Guaratinguetá, é muito interessante também de se conhecer. Bom, nesse último capítulo da história, no século XX, acontece a beatificação de Frei Galvão por um milagre que aconteceu com a Daniela da Silva, que morava na Brasilândia, aqui em São Paulo, e teve uma doença muito grave, e estava desenganada, e a mãe fez a devoção que foi dada pela tia das pílulas de Frei Galvão, e ela foi milagrosamente curada, um caso perdido, né? E aí o processo todo correu com todo aquele rigor, com vários médicos analisando os casos e tudo muito científico e tudo mais, e depois houve a beatificação pelo Papa João Paulo II. Tanto é que quando mais tarde isso aconteceu, em 98, eu vou ver aqui exatamente a data precisa para falar para vocês, e eu acompanhei a visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 81, e naquela ocasião também ele beatificou o nosso padre Anchieta.
e que foi depois canonizado pelo Papa Francisco. Mas nós vamos ver o que aconteceu nessas datas importantes aí dentro dos ritos e da fé católica. Então, em 98, depois de 60 anos de processo, e acontece então a beatificação no dia 25 de outubro de 1998 por João Paulo II, no Vaticano, né? E esse dia 25 de outubro ficou sendo tradicionalmente o dia de Frei Galvão. Todo ano, dia 25, mês de outubro é o mês de Frei Galvão, e dia 25 é o dia dele, não é? E depois, no século já 21, em 11 de maio de 2007, o beato Frei Galvão foi alçado, como se diz, aos altares como Santo Antônio de Santana Galvão, não é? Em 11 de maio de 2007, pelo Papa Bento XVI, numa cerimônia muito extraordinária, porque o Papa veio ao Brasil e ele vai ter essa cerimônia com 2 milhões de pessoas, foi a estimativa da RAI italiana, da TV italiana, e com 500 bispos. Então é muito rara essa situação. Eu acho que não há precedente na história de um Papa ir a outro país distante, assim, sobretudo atravessando o oceano, para fazer uma canonização, o que demonstrou a importância desse nosso querido santo brasileiro e que devemos mais e mais cultuar a sua história, o seu exemplo de vida. Então, isso já aconteceu em 2007, já estávamos trabalhando a produção do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, que aconteceu em virtude do cumprimento de uma promessa do menino Felipe, que foi curado de um problema cerebral gravíssimo. Isso tudo nós não entramos nesses casos, mas estão no filme que eu convido vocês a assistirem, né? Frei Galvão, o Arquiteto da Luz. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessas explanações. Eu convido a assistir o filme, ouvir a música do filme. Nós temos um concerto de Frei Galvão com músicas que eu compus, na maioria das vezes, para a trilha sonora, e há um concerto já pronto que pode ser assistido também em vídeo. E esses exemplos de vida, esses são os santos que nós temos para conhecer, para pedir a intercessão, para pedir a proximidade que tem mais com Deus, porque muitas vezes eu escuto falar assim que, mas eu peço direto a Deus, eu não preciso da igreja, não preciso disso, daquilo, santos não, né, imagens não, mas eu sempre penso, veja bem, Jesus Cristo, ele formou apóstolos seguidores, né? E ele convocou essas pessoas para serem os seus discípulos e os seus propagadores, e foram enviados a diferentes partes do mundo naquela época. São Tomé foi à Índia, à China. Há uma lenda, uma tradição muito forte em toda a América de que ele esteve no Brasil, em vários países, também na América do Norte, São Tomé. E cada um deles com um carisma, com uma vocação, com uma missão, com um martírio, né? São Pedro em Roma, São Tiago veio à Espanha, enfim, em todas as partes você vê que Jesus Cristo envia os seus, né? E depois em Ourique, ao príncipe Afonso Henriques, que pede que ele leve a fé cristã para outros países. Em São Paulo, a aparição de Jesus Cristo à Helena Maria do Espírito Santo e a santidade de Frei Galvão que vem em seguida, que vem reforçar e confirmar esse fenômeno, não é? Que pede que se faça um aprisco, ou seja, Jesus Cristo quer que o homem seja divinizado e que ele seja multiplicador da fé em Deus, da existência do reino de Deus na terra. É o que ele diz na cruz ao discípulo que ele mais amou, que o São João Evangelista, não é? Ele diz: filho, eis tua mãe, apontando para a sua mãe Maria Santíssima, mãe, eis teu filho. Ou seja, ele deixa a proteção materna na terra a Nossa Senhora Maria de Nazaré, né? E ao discípulo que ele mais amou, como um exemplo de maternidade para nós todos
e um exemplo de discipulado, de trabalho missionário, da alegria da fé que nós temos assim por obrigação e alegria propagar. Com isso eu me despeço e convido vocês a assistirem o filme, como já fizemos várias vezes, inscreverem-se no canal, seguirem nas redes sociais e ouvirem a música que nós temos em relação a Frei Galvão. E encerrando, vamos ouvir o meu querido Frei Galvão. Até mais. Meu querido Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, tenho a fé e devoção. Sei que tudo é passageiro, se em ti eu confiar, bom remédio eu terei. Tua missão é só amar, livre sei que viverei. Santo Antônio do Brasil, o teu povo sofre tanto, já cansou de ser civil, e ninguém ouvir teu pranto. Eleva a voz em uma prece, transformada em canção, recorrendo a quem merece e pode dar a salvação. Meu querido Frei Galvão, pede a Deus por nossos filhos, pega, ergue com a tua mão e tira todos os empecilhos, para que o povo brasileiro viva livre como irmãos. E neste sonho altaneiro, peça ajuda a Frei Galvão. Santo Antônio do Brasil, eterno escravo de Maria, roga a Deus por todos nós e ao bom Jesus nesse dia. Santo Antônio caminheiro, corre o mundo com tua luz, dá remédio por inteiro e nos salva com a cruz. Santo Antônio brasileiro, nos corações tu viverás, com a nossa natureza de alegria, amor e paz, esperança, amor e paz. Meu querido Frei Galvão, meu querido Frei Galvão. Eu
Antônio de Santana, me entrego por filho e perpétuo escravo da Virgem Santíssima.